pessoal. Deus abençoe vocês. A nossa alegria seria a paz do Senhor nos seus lares, na sua vida, a saúde, a proteção nesses problemas dessa virose, desse vírus que está tendo. Que o Senhor seja abençoando cada um de vocês. Que a gente possa ouvir hoje mais um pedacinho da palavra de Deus, que para mim ela é alimento, para mim ela é tudo na minha vida. Como ela é tão boa, eu gostaria de repartir aquilo que eu penso, aquilo que Deus pensa, né, com vocês, porque vocês são a razão da vida da gente. A família, os amigos, é tudo para a gente. Então é claro que a gente quer também o melhor para todos. O que eu queria meditar hoje se encontra em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 5, que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, porque eu não te deixo e não te abandono. Veja bem, eu, lendo esse versículo, eu procurei saber mais sobre o versículo. E eu conversei com um teólogo, um amigo meu, ele é estudioso do hebraico. E no hebraico, para traduzir corretamente tem muitas traduções nas Bíblias, mas para traduzir mais corretamente, seria assim: sejam vossos costumes sem avareza, eu nunca te deixo. Eu nunca te abandono. Isso mostra uma constante atenção de Deus na nossa vida. O constante permanecer em Deus na nossa vida. Agora, mas tem uma condição aqui, a gente precisa olhar nos versículos, na palavra de Deus, porque sempre tem uma promessa. Por exemplo, aqui a promessa é ele nunca deixar. Mas existe também uma condição. E muitas vezes a gente fica com os nossos olhos pregados naquilo que é a promessa. Mas para chegar nessa promessa existe uma condição. E a condição que é o importante em nossas vidas. Às vezes a gente quer a promessa, mas não aceita fazer a nossa parte, que é a condição. A condição que Deus quer é que a gente não se pegue a coisas desse mundo e se apegue a Deus. Nesse caso ele quer que a gente não ame o dinheiro. Ele está falando aqui muito sobre o dinheiro. Que a gente não se apegue ao dinheiro. Se apegue nele, que dele vem a promessa disso. E o do dinheiro, muitas vezes, é um bem passageiro, que às vezes a gente pode ter dinheiro, mas não ter felicidade. E pode ter felicidade e não ter dinheiro. E isso vem de Deus. Quando você pode ser feliz, mesmo sem dinheiro, é porque Deus interfere. Então veja bem como que é importante a gente observar as condições para alcançar as bênçãos. E o que a gente fica muito focado é nas bênçãos. Ele fala do avarento. O avarento é aquele egoísta. Então, para a gente não ser, para a gente obter essa comunhão com Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, né? E que Ele não abandona e que não deixa, para a gente ter esse tipo de vida, a gente precisa não ser avarento. O que é avarento? Avarento é aquela pessoa egoísta, muquirana, chamam-se muito de muquirana, pessoas que só pensam nele. Então veja bem, essa não é uma promessa para as pessoas que não obedecem a Deus. Se existe condição e a pessoa não cumpre sua condição, naturalmente, Deus não promete nada para ele. Por quê?
porque ele não está sob a vontade de Deus para atender aquilo que Deus pede. Então, a obediência é o fator que nos leva às bênçãos. Em todos os versículos que a gente vê uma promessa, a gente vai ver que nesse versículo tem uma condição. Jesus Cristo veio para salvar o homem, mas existe uma condição. A gente precisa seguir Cristo para ser salvo, senão você não consegue ser salvo. Então, muitas vezes a gente está de olho na promessa, e se esquecendo que para alcançar as promessas, a gente tem a condição de viver. Tem muitas maneiras erradas de ver aquilo que Deus deseja. Tem pessoas que carregam uma cruz, por exemplo, muitos quilômetros e quilômetros, para ser abençoado. Eu nunca vi esse pedido diante de Deus. Quem tinha que carregar a cruz já carregou, que foi Jesus, para salvar a gente. O que a gente tem que fazer não é carregar cruz, é obedecer a Deus. O que adianta eu carregar uma cruz e fazer tudo do jeito que eu quero? Não adianta. Cada pessoa tem que observar qual é a vontade de Deus. Muitas vezes, a nossa vontade é totalmente diferente daquilo que Deus pede. E quando ela é diferente, essas promessas que Deus tem não é para a gente. Por quê? Porque você não está obtendo o caminho certo para receber esses valores espirituais. Então, veja bem, o que atrapalha muito é o nosso eu. Quando a gente fala assim, eu mando, eu que determino, eu que faço, eu que resolvo. Essa é a maneira errada da gente viver. Amanhã vai ser 7 de setembro. O 7 de setembro trouxe para nós, amanhã é feriado por isso. Então veja bem, 7 de setembro, o grito do Ipiranga, o grito lá de Dom Pedro, anunciando liberdade ou morte, né? Liberdade ou morte. Veja bem, nem sempre a liberdade precisa trazer morte. Com Deus é diferente, a gente não precisa de brigar por causa da liberdade, Ele nos dá a liberdade. Mas a liberdade também, ela pode ter dois sentidos. No caso do Dom Pedro, por exemplo, esse grito que ele teve lá, independência ou morte, de liberdade, né? Realmente funcionou. E graças a isso o nosso país hoje é livre. Mas essa dependência é uma dependência diferente, é uma dependência que eu vou morrer pelo meu país. Agora, muitas vezes o que a gente quer é uma independência de Deus. Eu faço aquilo que eu quero, eu ajo do jeito como eu devo, como eu acho que eu devo. E sempre o nosso acho está adiante de Deus. Quando isso acontece, essa independência traz morte. Por quê? Porque a gente está fazendo do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus quer. Então os valores de Deus são negados para que a gente faça segundo os nossos planos. Agora, como que ele vai realizar as bênçãos na vida da gente se a gente não segue os caminhos do Senhor? As bênçãos é para quem anda nos caminhos. Então, naturalmente, a gente tem que observar. A gente não deve viver de uma maneira, sem se preocupar com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas têm valores espirituais. E esses valores espirituais, eles são eternos. E a gente vive aqui na Terra, vive por um tempo. E muitas vezes a gente vive aqui na Terra com tanto egoísmo, com tanta busca de coisas que nós não necessitamos, com tanta busca com dinheiro, com poder. A gente vê hoje muitos políticos deixando pessoas morrerem asfixiados por falta de aparelho para pegar aquele dinheiro que era
destinada à saúde e roubar. A gente está vendo isso. Agora, essas pessoas não estão segundo os padrões de Deus. Não andam segundo os padrões de Deus. Deus jamais faria isso. Deus jamais indicaria ou apoiaria essas pessoas. Essas promessas que estão aí, que a gente vê, que Deus está prometendo, jamais serão alcançadas por essas pessoas. Porque eles não estão mostrando, estão mostrando ódio. E o ódio não é de Deus. O ódio não é de Deus. De Deus é o amor. Então, se você ama, você jamais faria aquilo que muita gente está fazendo e acha que está certo. E acha que está certo. A gente tem que analisar nossas vidas. Como que a gente... E para analisar a nossa vida, o espelho para que mostre as coisas é a palavra de Deus. É necessário que a gente tenha comunhão com Deus e entenda a palavra de Deus, busque entender a palavra de Deus, porque ela, dali é que ela traz as consequências agradáveis e puras e santas, com efeito eterno. Mas são as coisas de Deus. Se eu não procurar conhecer um pouco a Bíblia, se eu não conhecer o meu Deus, eu vou conhecer as promessas deles, mas elas não vão ter nenhum efeito sobre mim, porque eu não obedeço. Percebe? Quantas vezes eu estou falando aqui, mas também não sou perfeito. Eu procuro, por isso que eu preciso de Jesus Cristo, porque Ele é. E se eu buscar Jesus Cristo, eu não sou perfeito, mas Ele pode me aperfeiçoar na minha maneira de pensar, de agir e de amar. Porque esse é o trabalho de Jesus Cristo. É procurar aperfeiçoar nós para uma vida santa, uma vida digna. Não que a gente alcance a perfeição, mas a gente corre atrás. E Deus vê a nossa intenção. Deus conhece a nossa intenção. Então essas promessas podem ser para nós e podem não ser. Depende de cada um qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e obedecer a Deus, tem não só essas promessas, mas tem muitas promessas de Deus que mostram que a felicidade depende apenas dele. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter poder, nós podemos ter um monte de coisas, mas pode não ter felicidade. E muitas vezes eu tenho encontrado pessoas que não têm nada. Eu tenho uma pessoa que não tem nada. Não tem nada. E a pergunta que foi feita para essa pessoa foi: você é feliz? A resposta: ele era um homem temente a Deus, amava muito a Deus. E ele, numa casinha que ele morava, de sapé, uma casinha sem chão batido, ele dizia: eu sou muito feliz. Eu sou o homem mais feliz desse mundo. O que ele tinha? Ele tinha Deus. Ele não precisava de mais nada. Ali estava a felicidade dele. E eu creio, sinceramente, nisso. Que muitas pessoas não falta nada. Só não tem o amor. Não tendo amor, não tem Deus. E não tem paz. E não tem alegria. E não tem vida. Então Deus realmente é tudo. Deixe que se cumpra as promessas de Deus em sua vida. Crendo nele, obedecendo a ele, buscando ele. Que o Senhor esteja com vocês. Porque eu sei quanto isso é bom. Não é só para mim. É para todos aqueles que obedecem. Se o seu caso for não estar obedecendo, porque eu também acho que eu não obedeço tão bem, não. Eu não sou perfeito. Eu precisaria melhorar. Cada um de nós pode se analisar e ver se pode alcançar mais bênçãos se eu for segundo os padrões de Deus. É difícil? É difícil, mas ele não deu nada impossível. Tudo que ele deu foi possível ao homem fazer. Então vamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração.
e de toda a nossa alma, para que a gente glorifique o nosso Deus e abençoe o nosso próximo. Que a paz do Senhor possa reinar. Mas lembre-se, a palavra de Deus, ela faz a diferença. Ela equilibra. Ela dá sentido. Ela tem promessas que serão cumpridas, porque é Deus que prometeu. Não é eu que estou prometendo. É Deus. O que a gente vê nos versículos da Bíblia, a gente vê é promessa de Deus. Eu não te deixo e eu não te abandono. Eu nunca, nunca te deixo. Eu nunca, nunca, nunca te abandono. Essa é uma promessa maravilhosa, porque quem tem Deus tem tudo. Amém? Deus abençoe.